Eu vou falar um pouquinho sobre software livre, que é a área que eu conheço um pouco melhor. Espero que não fale muita bobagem de mercado. A tendência, claro, eu vou ter um ponto de vista um pouco do meio acadêmico, que é de onde eu venho, né? Eu trabalho no Instituto de Matemática e Estatística da USP, que é onde fica o departamento de computação. Então, primeiro, eu não sei exatamente qual é o contato que as pessoas têm ou não com software livre. Eu queria dar uma rapidinha sobre o que é software livre. A definição basicamente é essa: software livre é aquele que atende essas 4 características. Basicamente significa que você pode fazer o que você quiser, né? Você pode usar, você pode modificar, você pode copiar, passar para o outro. Você basicamente faz o que você quiser. Essa é a ideia principal do software livre, por isso que ele chama software livre. Tem alguns software livres que tem uma única restrição, que é: você, ao redistribuir, tem que continuar mantendo essas mesmas características. Tem alguns software livres que não tem essa restrição, você pode redistribuir em termos diferentes, né? Mas basicamente essas 4 coisas é que são fundamentais. E qual é a graça desse fenômeno aí, né? A graça é que se você tem essas 4 liberdades, que incluem em particular a ideia de que você pode modificar e redistribuir, você tem um negócio que tem o potencial de ser um produto, a palavra produto aí bem entre aspas, ser um produto coletivo, que as pessoas têm um certo poder sobre ele, um certo poder de decisão e a possibilidade de construir aquilo em equipe, uma equipe descentralizada muitas vezes, né? E a gente vê isso de fato, isso não é uma coisa imaginável. Existe um estudo que foi feito faz uns anos já, mas acho que ainda está valendo. Tem grandes empresas que contribuíram grandes quantidades de código para o software livre, né? Então acho que o maior contribuidor individual, acho que era Sun Microsystems, da IBM, enfim, tinha algumas empresas grandes e tal. Agora, o maior contribuidor era justamente quem não era ninguém. Era justamente pessoas em geral. O aluno da faculdade não sei o quê, o professor que fez não sei o que pesquisa usando aquilo que mexeu, né? Essas contribuições eram a maior contribuição que tinha. Então, esse fenômeno social, vamos dizer assim, do software, ele é uma realidade, né? Passa rapidamente aqui. O que move as pessoas a se engajar nessa história do software livre varia muito. Eu costumo dividir nessas 3 categorias aí. Tem as pessoas que estão mais preocupadas com a questão ética, né? Acham que, enfim, é uma forma de conhecimento que pode ser compartilhada, então se ela pode ser compartilhada, ela deve ser compartilhada, né? Tem que estar disponível para a sociedade. Tem o pessoal que está mais preocupado com questão, vamos dizer assim, política, né? O que significa você ter o poder que o software representa hoje na mão de alguns poucos indivíduos? Isso é complicado do ponto de vista tanto do governo estratégico e tal, quanto do ponto de vista realmente de uma sociedade. Você está falando em colocar poder muito grande centralizado num grupo muito pequeno, né? E que o software livre basicamente ele elimina essa situação, pelo menos ameniza muito. E tem o terceiro grupo, que é o pessoal que, vamos dizer, o que tem mais visibilidade hoje em dia, que é o pessoal que fala assim: isso aqui, essa história do software livre é muito interessante, por quê? Porque é economicamente melhor. Tem vantagem do ponto de vista técnico, você desenvolve um produto de melhor qualidade, com um custo mais baixo e menor risco. Isso, justamente, vou tentar falar aqui para vocês que isso não é uma história da carochinha, isso é uma realidade. Fizeram um estudo na comunidade europeia alguns anos atrás, deve ser de uns 5 anos atrás. A conclusão deles é que mais de 80% do lucro das empresas da área de software, TI, enfim, excluindo hardware, né, não vem da venda de licenças de software. Vem, basicamente, da oferta de serviços. E mais de 85% dos postos de trabalho nessa área também são vinculados a pessoas que estão trabalhando não com software como um produto que você vende na forma de licenças, mas também nessa história de serviços. Então, basicamente, assim, se baixar uma lei amanhã na comunidade europeia, dizendo que não pode mais vender licença de software, que todo software tem que ser vendido que é livre, isso vai ter um impacto sobre 20% do lucro das empresas e sobre 15% dos postos de trabalho da área. Ou seja, não é uma coisa tão grandiosa assim, né? E se você pensar que, no fundo, o valor da licença do software que você paga, você está comprando um sistema corporativo de grande porte, o valor que você paga em termos de licença de software é 5% do custo total da solução, isso aí é a margem de negociação que você tem normalmente num contrato de grande porte.
Então, basicamente, você está falando de software fechado, restrição, licença, etc, etc. Você está criando um monte de empecilhos para o uso do software pelas pessoas, a troco de uma fatia muito pequena do mercado. Né? O resultado pragmático que essa situação, vamos dizer, comum gera é que você tem um monte de soluções que são desenvolvidas do zero por empresas concorrentes, que no fundo estão fazendo duas vezes o mesmo trabalho. O que pode até fazer algum sentido em vários mercados, acho que isso acontece muito. É natural, você tem empresas que competem, terem um certo, entre aspas, desperdício de recursos, porque eles estão fazendo duas vezes a mesma coisa. Mas no caso do software, você tem a possibilidade de compartilhar aquilo, que é o código, enfim, o programa, com muita facilidade. E você não faz isso, você está jogando dinheiro fora. Né? Tanto isso é um fato que tem, de fato, muitas empresas que estão trabalhando com software livre e estão ganhando muito dinheiro. Não é assim, o software livre não é mais hoje uma coisa estranha aí, que uns hips barbudos estão falando que ia ser legal. É uma realidade comercial muito presente no mercado hoje. Tem esse caso aí da IBM, eles anunciaram $1 bilhão de investimento em 2001 e disseram que tiveram retorno de investimento em menos de um ano. Que menos de um ano de retorno de investimento é milagre, certo? Tudo bem. Claro, isso aqui era marketing da IBM. Eles deram uma maquiada nesse número, né? Tudo que tinha alguma coisa a ver com Linux, que alguém um dia falou assim, tem alguém ali naquele setor que disse que gostava de Linux, então o custo desse setor vai te embutir dentro do Linux. Claro, tem uma certa maquiada aí. Mas, de fato, a IBM investe sim muito dinheiro no software livre até hoje. E, evidentemente, eles não fazem isso porque eles são bonzinhos. Né? Eles fazem isso porque eles estão ganhando dinheiro. Tem a Sun Microsystems, que hoje em dia foi comprada pela Oracle, né? Mas eles transformaram em software livre o produto principal deles na época, que era o Java. A linguagem Java, todo JDK. A Sun já não estava muito bem em termos de uma empresa fornecedora de hardware nessa época. Então, o Java era uma coisa mais marcante em termos de produto da Sun. Eles transformaram em software livre. Já tinham feito outras coisas no sentido, liberaram o Solaris 10 como software livre também. Tal, né? Tem o Android do Google, que, se você falar com algumas pessoas puristas, tem alguns componentes do Android que não são livres, mas basicamente o Android é uma plataforma livre e está aí com 64% do mercado dos smartphones, de vários fornecedores, quer dizer, não é só um produto da Google. Certo? Samsung está altamente investido no Android, LG, tem várias empresas aí, fornecedores de celulares que estão trabalhando com Android. Também não é porque ninguém ali é santo e está querendo ser bonzinho, eles estão querendo ganhar dinheiro. Né? E a Red Hat, que é uma empresa que basicamente só trabalha com software livre, faz desde 2009 parte do índice das 500, do Standard & Poor's. É uma das empresas monitoradas para você ter um índice do que acontece no mercado financeiro, na economia global. Ou seja, não é mais um fenômeno de nicho do software livre. Então, qual é a graça, né, do software livre? Você tem essa ideia de você ter um desenvolvimento que é descentralizado, você tem vários parceiros trabalhando para fazer o seu produto, são várias empresas que podem até concorrer entre si, significa que você está dividindo os custos e, portanto, você está dividindo riscos. Né? Se eu tenho um cliente que eu tenho que atender ele, eu tenho que criar uma característica nova, uma funcionalidade, né? Você quer criar uma funcionalidade nova para aquele cliente. Ok, você cria uma funcionalidade nova para aquele cliente. No meio do caminho, o seu cliente vem e fala assim, pô, mas eu preciso de uma outra funcionalidade também. Sorte sua, que o cliente do seu concorrente também precisou, e o seu concorrente acabou de implementar também. Então você não precisou criar uma equipe de desenvolvimento capaz de abordar todas as necessidades do seu cliente. Você está trabalhando, você tem uma outra galera que pode, eventualmente, né, claro, tudo isso depende de você construir essa comunidade. Não é assim mágica, né? Vou lá transformar em software livre e tudo será lindo. Não tem milagre no mundo. Mas ele te oferece essa possibilidade de você ter uma divisão de custos e de riscos. Com essa ideia de que todo mundo tem acesso ao código-fonte, fica mais fácil de você ter também concorrentes locais, né? Porque, assim, você pega, por exemplo, o cara que é aqui no Brasil, né? Microsoft Certified, não sei o que das quantas, né? Ele não tem acesso ao código-fonte do Windows, nem em sonhos, né? Mesmo, aliás, ninguém, nem o Bill Gates não tem mais acesso ao código-fonte, aí nem ninguém. Quando você está falando de software livre, não, o cara que tem uma empresa local, está fazendo uma consultoria, ele tem acesso. Então, assim, ele pode oferecer, não tem nada que o impede de oferecer um serviço tão bom quanto qualquer outro, quanto qualquer parceiro internacional, quanto o desenvolvedor principal do software lá, que de repente é um software iraniano. Não importa,
eu tenho código-fonte aqui, eu faço tudo aqui se eu quiser. Né? Então isso abre um espaço para o mercado local que é muito interessante. Estamos falando aqui de Brasil, que não é, apesar disso que a gente viu agora há pouco, não é ainda o centro mundial em termos de TI, apesar de ser um mercado grande e tal, mas a gente não tem problema. Com o software livre a gente pode trazer para cá muitas coisas. Né? Tem outra coisa, né? O cara que é estudante hoje, está trabalhando, fazendo faculdade e tal, ou o cara que é recém-contratado numa empresa, qual é o contato que ele tem com software de grande porte em geral? Nulo. Nulo. O que ele faz na faculdade? Ele faz aquele exercíciozinho que ele senta a bunda na cadeira, no máximo trabalha em duplo ou em trio, e eles fazem em 3, 4 meses um sistema lá para passar na disciplina. Estou para ver um curso que tenha que, sim, o mesmo software tem que ser usado em várias disciplinas, então ao longo de 3 anos, por exemplo, o cara vai... Não tem, nem isso. Então, assim, o cara não tem contato com software de grande porte. Só que hoje em dia não existe mais software que não é de grande porte. Todo software é de grande porte. Aquele sisteminha, bobinho, bonitinho que você fazia para o seu computadorzinho na década de 80, não existe mais. Quer dizer, existe. Você está lá e baixa na internet, tem 10 no baixo aqui que fazem aquilo, você não precisa desenvolver. Quando você está falando de desenvolvimento, você está falando de sistemas de grande porte. E as pessoas não têm contato com isso. Agora, o software livre abre a possibilidade para você ter contato com essa base de código. Tanto na área educativa quanto dentro da sua empresa. Né? O profissional pode se reciclar e trabalhar em cima disso. O software livre, como eu estava falando, além dessa coisa do serviço localizado, é mais fácil você ter serviços agregados. Consultoria, treinamento, implantação, tal. Você não precisa ter toda uma chancela oficial e aquele cara que sabe os segredos, porque ele veio lá da matriz e conta, olha, isso aqui, na próxima versão vai... Não, você está ali, tem uma mailing list, aquilo é aberto, você sabe exatamente para onde o desenvolvimento está indo, você tem acesso à versão beta, você tem acesso a todos os reportes de bug, certo? Então fica muito mais fácil você oferecer esse tipo de serviço agregado e também no software livre. E tem uma coisa de incentivar a competição. Quando você tem um software livre que é a base do seu produto, se você não oferece um bom serviço para o seu cliente, não é um sofrimento tão grande trocar de fornecedor. Claro, trocar de fornecedor sempre é doloroso, mas quem é que vai trocar de Windows para macOS, por exemplo? Quem já pensou em fazer isso, tem uma ideia do tamanho do problema. Não dá, basicamente. Agora, quando você está falando de software livre, você trocar de fornecedor não implica você trocar de plataforma. São coisas diferentes. Então, é mais fácil você achar um outro cara que está provendo serviço em cima daquele produto. Então, isso, claro, gera uma possibilidade muito boa de você ter um mercado mais competitivo, que é muito baseado na reputação. E aí, talvez, a gente tenha um problema, né? O Brasil não tem uma boa reputação perante os brasileiros. Não vou nem entrar no mérito de quem está fora. Mas o brasileiro tem uma cultura de que o produto brasileiro, por definição, é inferior. É uma coisa muito impressionante, assim. Especialmente quando se fala em tecnologia. Não sei de onde vem, talvez tenha a ver com a época da reserva do mercado, que tinha aquela coisa, né? Ah, se tem similar nacional, então não pode ter importado. Aí você vai ver, similar nacional é uma droga. Por quê? O cara não tem nenhum incentivo de fazer um produto melhor. O mercado é dele. Talvez tenha sido isso. Não sei o que é. Eu sei que esse fenômeno é um problema que precisa ser revertido. Aí, assim, uma coisa que eu percebo lá no IME, todo mundo fala assim, a gente não tem uma cultura de apoio à inovação. Veja, estou dizendo que não existe isso no Brasil. Não existe uma cultura forte, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, de apoio à inovação, oferta de capital de risco, grandes retornos para startups. Lá nos Estados Unidos, o cara é um idiota, junta com um amigo dele numa garagem, faz um negocinho besta qualquer, e aquilo ali em 3 anos valoriza, vira bilhões. Certo? Assim, quantas empresas a gente não ouviu falar aí que foram vendidas por bilhões no mercado americano? Quase bilhões, cara. 2 moleques adolescentes numa garagem. O GeoCities, que para mim foi um exemplo bom, foi vendido por 3,7 bilhões. E que era o GeoCities? Não era nada, né? Era um site onde as pessoas uploadavam suas páginas. No Brasil tinha o Kitnet, foi posterior, foi muito menor, você pode argumentar 1000 coisas. Mas foi vendido por volta de 6 milhões. É mais de 1000 vezes menos. Quer dizer, o cara que é jovem, que fala assim, vou fazer alguma coisa, ele tem muito menos incentivo de fazer uma coisa de alto risco. Por quê? Ele tem que tirar do bolso dele, que não tem, obviamente. Ele não sabe se aquilo vai dar certo, porque o mercado brasileiro não favorece.
E se der certo, ele ganha uma graninha aí. Ele fala assim, escuta, vou fazer a minha empresinha, pequenininha, baixo risco, fazendo o quê? Treinamento, implantação de software, certo? Consultoria, e a parte de desenvolvimento fica para as calendas. Né? Uma parte que eu falei, será? Não, tá aqui. Aí assim, outra coisa que eu percebo problemática, falta uma certa cultura hacker no Brasil. O que eu estou falando de cultura hacker? Não é aquela coisa de hacker que invade máquina. Hacker é aquele cara que tem o ímpeto de aprender, de se descolar e ficar cada vez mais eficiente naquele know-how que ele domina a técnica. Né? Falta um pouco isso no Brasil. Por quê? Porque tem a molecada que quer aprender de monte, só que assim, neles tem a barreira da língua. Então, o cara vai tentar descobrir como é que é, ele arranja 3 documentos em português que tem uma informação muito ruim, um documento em inglês que ele consegue entender um quarto que está escrito lá, e aí esse é o know-how que ele consegue desenvolver, fica difícil dele ter um voo mais longo. E aí tem o problema das cópias ilegais, né? Quer dizer, enquanto um americano, por exemplo, ele está lá brincando de descobrir como é que faz para o driver da rede Wi-Fi dele funcionar no Bridge, o brasileiro está descobrindo como é que ele faz para quebrar o WGA lá da Microsoft ou para instalar o crack do Word. É isso que é o cara se desenvolver na computação no Brasil. É o cara aprender a quebrar proteção de cópia, entendeu? E aí, assim, tem um fenômeno básico que tem a ver com isso, falta de mão de obra qualificada. Isso é um fenômeno mundial e a previsão é de piorar nos próximos 20 anos no mundo. Basicamente, tem mais postos de trabalho sendo criados do que pessoas sendo formadas na área. Então, esse problema só vai crescer. Ou seja, digam para os seus filhos que a carreira boa é computação, porque assim, chove emprego. Se você é bom na área de computação, as pessoas choram para você trabalhar para elas. Tem empresas que contratam o cara, eu não estou precisando desse cara agora, mas eu pago o salário dele, porque daqui a 6 meses, se eu precisar, ele já está aqui. Senão daqui a 6 meses que eu precisar, não tem alguém para contratar. Então assim, falta uma formação sólida, que isso não é só uma formação de computação. O cara tem uma formação básica, de escola básica, mais sólida para trabalhar nas áreas de tecnologia, ciência, etc, etc. É meio chato essa parte, e essa é uma parte que, infelizmente, o Brasil é um pouco fraco, né? Falta mulher. Daria para dobrar quase o número de profissionais de computação no Brasil se as mulheres entrassem nesse mercado. Elas não entram. Deve ser 10% ou menos dos profissionais da área são mulheres. Quer dizer, isso é um problema evidentemente cultural, né? Porque qual é o impedimento? Nenhum. E o que acontece mais assim, então tem essa pouca mão de obra, com qualificação então menos ainda, eles são absorvidos por quem? Pelas grandes empresas de bancos, principalmente, e telecom, que eles precisam desses profissionais, contratam, botam ele lá dentro do seu staff, e aquilo gera essa indústria, que é uma indústria poderosa, de sistemas de informação com o banco, todo mundo está falando aqui, é verdade, né? Super sofisticado, mas é uma coisa de produto interno. Né? Fica ali interno dentro daquela empresa e a coisa não se transforma numa coisa de serviço de mercado. E vem para telecom. Então assim, o cara que é, como eu estava falando, o cara que é jovem, profissional, se forma, não tem nenhum incentivo para ele criar novas empresas. Não tem nenhum apoio financeiro para ele criar novas empresas. De outro lado, tem um banco oferecendo um bom salário, uma carreira que ele sabe que ele vai ganhar muito dinheiro conforme vai crescendo lá dentro. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar no banco. E é isso que a gente vê lá no IME. Veja, o IME é a escola de computação da USP. Tem um renome, é uma boa escola, certo? Tem renome no Brasil todo. É raríssimo sair empresa startup de lá de dentro. Como assim? Era de onde tinha que mais sair. Era dali, da PUC-Rio, dos lugares que são os lugares de ponta. Né? Não, é de onde não sai ninguém. Quer dizer, das outras escolas não sai menos ainda. Né? Bom, os governos eles são grandes consumidores de TI. Isso é uma coisa que é importante. Assim, não senti ninguém falar disso aqui antes, mas o papel do governo como um pedaço do mercado é muito importante, não só como elemento regulador, ele faz parte do mercado. É muito importante. O que o governo decide comprar ou decide deixar de comprar tem um impacto enorme no mercado, certo? Agora, é complicado ser fornecedor do governo, né? Todo um processo bem complicado aí por trás. E aí o que acontece?
você acaba tendo, as empresas multinacionais têm mais infraestrutura e know-how para fazer, porque você precisa de toda uma equipe para preparar a licitação, parará, apresentar o projeto, blá, 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 blá. Uma empresa que é um pouco menor, não tem essa infraestrutura, não vai entrar. Então quem vai entrar são as empresas de capital estrangeiro, né? O governo brasileiro tem interesse em adotar software livre, isso é uma coisa que existe desde o governo Lula, se fala muito nisso. Tem o portal de software público brasileiro, vou falar um pouquinho mais depois disso. Mas a adoção ainda é tímida, né? Quer dizer, agora teve todo esse escândalo por causa do Snowden, está se falando que o governo vai começar a cortar algumas coisas que não podem ser auditadas, então existe a possibilidade de alguns segmentos do governo abandonarem a Microsoft como provedora de soluções para e-mail. E-mail é a coisa mais comoditizada que existe. O protocolo foi criado há 30 anos. Tem 500 implementações que, por definição, têm que ser interoperáveis. Ou seja, a coisa mais fácil de você trocar numa infraestrutura de TI é o sistema de e-mail. E agora é que o governo brasileiro, talvez, porque provavelmente a Microsoft vai fazer o que o governo quer para impedir essa mudança, né? Mas talvez vai se pensar em migrar, quer dizer, é muito tímido nesse negócio, né? O portal de software público brasileiro deveria ser um certo mercado aberto. Todo mundo que trabalha com software livre vai lá, coloca o seu produto, né? E aí os diferentes esferas do governo, federal, municipal, quem precisa de um produto qualquer, ao invés de sair caçando em qualquer lugar, entra lá, já tem um produto que tem uma certa chancela governamental de olha, o governo acha que isso aqui é uma boa solução. É uma iniciativa muito legal, mas tem problemas, né? Tem pouca coisa lá, tem muito pouca coisa lá. Por quê? Porque é difícil. Tem umas restrições burocráticas meio chatas. A licença do seu projeto, só existe uma licença válida para você entrar no portal de software livre. Existem mais de 70 licenças de software livre diferentes, o que é um problema. Mas existem mais de 70 licenças diferentes de software livre, e só uma delas é que vale no portal de software público, que é a GPL versão 2, que não é a mais nova. A versão mais nova é a versão 3, que foi liberada em 2007. Quer dizer, tem outros problemas aí. Existem algumas coisas que têm que ser revistas no portal. Foi uma iniciativa muito legal, necessária, você não pode querer mudar tudo de uma hora para outra, mas como tudo na vida, tem que ser evoluído. E me parece que está se falando já em fazer algumas modificações ali. Tem poucas empresas por conta das burocracias, porque tem poucas empresas no Brasil oferecendo esse tipo de serviço, né? E aí, ainda no portal, existe uma mistura entre os conceitos de quem fornece o software e quem fornece a solução que eu estou comprando agora. E isso é justamente você está perdendo a graça que o software livre te oferece, que é você ter múltiplos fornecedores para um mesmo produto, né? Então, a tendência do portal de software público brasileiro eu acho que é crescer bastante ainda, mas precisa rever algumas coisas, né? Para terminar, vou citar que tem várias coisas acontecendo em software livre no Brasil, né? Eu nem coloquei aí, mas possivelmente o maior evento de software livre do mundo acontece no Brasil, que é o FIS, em Porto Alegre, todo ano, que vai por cerca de 8 mil pessoas. Eu não sei se tem uma métrica que oficialmente comprova que é o maior, mas todo mundo diz que deve ser maior. 8 mil pessoas não é bolinho, né? Você tem, por exemplo, a Colivre, que é uma cooperativa de pessoas que fazem software livre, e eles fornecem soluções baseadas no software deles, que é o Noosfero. A USP, por exemplo, fez um contrato com eles há pouco tempo, eles desenvolveram um negócio lá para eles. Alguns outros projetos do governo estão começando a usar, tal. Então, assim, tem produtos aí que essa empresa fornece, né? A empresa é uma cooperativa, na verdade. Tem o caso do Marcelo Tosati, que é uma coisa bem individual, né? Um moleque de 18 anos passou a ser responsável pelo kernel 2.4 do Linux. Na época, o kernel 2.4 era importante, era a versão estável. Tem o Certo, que está desenvolvendo aquela história do novo e-mail brasileiro e tal, mas já vem de antes. Eles têm uma solução de e-mail deles, que não é deles na verdade. É um pacote de software livre que eles incorporaram, fizeram modificações e lançaram como produto deles. Então, assim, tem várias coisas acontecendo de software livre no Brasil. Não é para dizer que não tem. Mas tem espaço para muito mais. E aí que está. O software livre ele deveria facilitar a entrada das pessoas no mercado. Mas aí talvez só falta um pouco de informação para que as pessoas se beneficiem disso. Eu não estou vendo esse bando de empresas que deveria ter entrando no mercado do software livre no Brasil. Cadê? Tem, mas é muito pouco. Enfim, aí eu fiquei pensando em algumas coisas que eu poderia falar aqui que seriam legais, né? Precisa ter mais incentivo ao empreendedorismo de pequenas e médias empresas. Pô, se eu estou na USP, a USP é a USP, certo? Tem um nome forte no Brasil inteiro. Se eu estou lá e não tem 50 empresas ali batendo na porta todo dia
querendo contratar gente para fazer coisas interessantes em startups, só o que tem lá é bancos, sim, esse sim, contrato que está no segundo ano para fazer estágio, tem algo errado. Tem que ter mais empresa pequena fazendo inovação aqui. Né? Tem vários incentivos, essa coisa de acesso ao crédito, sabe? Eu sei que o governo está fazendo muitas coisas nesse sentido. Talvez precise fazer, talvez mais ainda, não sei. O portal do software público brasileiro, como eu falei, tem que ser revisto algumas coisas, tem que ser ampliado, fortalecido. Né? O governo tem que reforçar essa opção pelo software livre. É uma coisa que está dita, está se fazendo, mas precisaria talvez passos um pouco mais largos. Né? Especialmente que no começo teve um ímpeto muito grande, no começo do governo Lula, acho que foi um ímpeto maior. Hoje em dia está um pouco esmorecido isso. Eu queria, com a história do Snowden, voltou à baila esse assunto, mas queria ver um pouco mais de ênfase nisso. Né? E seria importante ter incubadoras de projetos de software, talvez com apoio específico para software livre, inclusive para a parte técnica. Como é que é desenvolver um software livre? Onde que isso difere de fazer um software que não é livre e tal? Seria interessante ver esse tipo de apoio. Né? E, óbvio, tem que melhorar a formação do jovem. Né? O cara tem que ver computação na escola, já demorou, pelo amor de Deus. Nós estamos em 2013. O cara tem que saber que a computação é uma carreira extremamente promissora. Está caindo a procura em computação. Como pode estar caindo a procura em computação nesta época? É um absurdo. Né? E a parte que eu falei de inclusão feminina. Como assim? Você falar para essa mulherada entrar nesse mercado de TI, que elas estão perdendo o bonde. Então, basicamente, isso que eu queria dizer. Muito obrigado.